Obrigado, gente. Bom dia. Rapaz, Roberto sempre me apresenta com tanta verdade, não, né? Eu falei assim, tantos exageros característicos de um amigo. Então, eu vou fazer o meu aqui, gente. É sempre difícil pregar aqui, porque vocês têm aqui aquele a quem eu mais, ele não acredita, mas é verdade, mais gosto de ouvir. Betão, assim, prega com muita unção, conhecimento da palavra de Deus e graça, e isso é absolutamente verdade. Isso que eu falo com ele no WhatsApp, então eu vou falar em público também, que eu gosto muito de ouvir Betão pregar, entendeu? Então, para mim é um privilégio e, ao mesmo tempo, uma honra estar aqui neste púlpito ocupado por esse santíssimo homem aqui, a quem eu tenho essa alegria de ser chamado de amigo. Então, vamos abrir a Bíblia? Romanos 8, versículos 29 a 30. Romanos 8, 29 a 30. Texto da palavra do Senhor. Vou ler aqui na versão de vocês, Romanos 8, 29, versão, a nova versão internacional. Quando diz, pois aqueles a quem previamente conheceu, também o predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou, e aos que chamou, também justificou, e aos que justificou, também glorificou. E assim disse a palavra do Senhor. E eu queria começar a falar com vocês de algumas questões que são assim muito características da nossa igreja evangélica, e especialmente quando a gente fala da igreja evangélica brasileira, e mais especificamente da igreja evangélica brasileira no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é um caso à parte em muita coisa, não é verdade, gente? Quando às vezes a gente olha um pouco o que as pessoas pensam sobre o Rio, a gente às vezes olha com muita normalidade algumas coisas, que às vezes as pessoas falam assim, como é que vocês convivem com isso? Já se deparou isso quando você conversa com outras pessoas? Quer ver uma coisa que é bem característica da gente aqui no Rio de Janeiro, que você já ouviu falar, com certeza, os nossos irmãos queridos traficantes evangélicos? Quando a gente fala uma coisa sobre essa, as pessoas pensam que às vezes a gente está brincando, mas aí, obviamente, gente, os irmãos queridos, aí sim foi uma ironia da minha parte, mas que essa é uma realidade presente no Rio de Janeiro, é uma realidade, não é verdade? Vamos falar sobre alguns dados aí, alguns exemplos, na verdade, quando a gente vai falar sobre esse assunto. Quem conhece alguém que trabalha em uma comunidade, em uma favela, já sabe desses exemplos de os traficantes querendo invadir outro morro, eles vão pedir o quê, gente? A bênção do pastor para orar para essa empreitada. Já ouviram falar sobre isso? Talvez você esteja exagerando. Não sabe, meu tio é pastor numa comunidade. Sim, aqui no Rio de Janeiro, ele já se deparou numa situação como essa, né? E aí você se vê ali com uma arma que não é uma arma branca, né? Não é um canivete, é uma arma de alto calibre, e fala assim, o que eu vou fazer agora? Graças a Deus, meu tio teve coragem e bênção de Deus, e falou assim, irmãos, eu vou orar por vocês, mas não vou orar por isso, né? E ora meio que pregando o evangelho, mas não orar, Senhor, abençoe esse comando para que invada o outro e destrua aquele outro. E não dá para orar assim. É uma coisa completamente contrária ao evangelho, mas é uma coisa presente no Rio de Janeiro. Outra coisa, eu lembro que eu fui pastor na Ilha do Governador, e essa é uma realidade que acho que ficou mais famosa ali, mas já se estendeu a outras comunidades também, quando a gente vai falar desse esquema de traficante evangélico, traficante que não permite que existam outras religiões, principalmente centros de macumba ou de religiões afros, o que seja, dentro das comunidades, porque ali só existe igreja evangélica, porque afinal ele é evangélico. Essa é também uma realidade estranha a nós, e eu nunca vou esquecer uma vez que eu falei isso, o pessoal fica meio receoso, e aí um irmão, que hoje se tornou um amigo, levantou a mão e falou assim, pastor, isso é verdade, eu fui traficante, hoje ele é pastor, eu fui traficante, num dos morros, lá na Ilha do Governador, onde isso acontecia. Falei, só para corroborar de que isso era verdade, e aí ele me deu um dado que eu nunca vou esquecer, não sei nem se eu já compartilhei isso com vocês. Quem me falou foi quem presenciou isso, inclusive, de vez em quando a gente tinha, lá, o pessoal do tráfico evangélico tinha jejum. Calma, gente, era jejum de maconha. E ele levantou assim para se consagrar mais ainda durante aquele tempo. Ele falou isso, era numa palestra, assim, ficou assim, eu falei, quem é esse homem e tal, aí depois eu fui conversar com ele,
enfim, checou todas as informações, ele é plantador de igreja no Maranhão, é um amigo de verdade, se aproximou. É uma coisa que estranha muito as pessoas, estranha a gente aqui, quem não é daqui, estranha mais ainda, porque faz uma pergunta: como é que na cabeça de algumas pessoas, a realidade do crime e do evangelho, elas andam concomitantes, sem que haja um tipo de exclusão, para que, no mínimo, um lado se sinta incomodado. Mas não é incômodo, a congruência, a realidade, as duas coisas, na cabeça de certas pessoas, caminham absolutamente juntas. Como se um grupo de veganos tivessem se reunido para falar das suas estratégias para conscientizar as pessoas, fazendo isso numa churrascaria. É tão estranho quanto um grupo de ecologistas fazer seu protesto caçando baleia, ou alguma coisa assim. A gente olha e fala assim, tem alguma coisa gritante que não é um detalhe, que não bate, porque são realidade, como disse e repito, excludentes. E a gente olha e fala assim, mas o que está faltando? Qual é a peça de encaixe? Qual é a palavra que está faltando? Agora a gente vai falar nesse nosso meio cristão, do nosso meio evangélico, o que falta é maturidade. E quando a gente fala de crescimento, sobre crescer, que é o nosso tema aqui hoje, aí a gente não está falando desse aspecto numérico, a gente não está falando desse aspecto de encher as igrejas, mas de uma igreja que não está apenas cheia nos seus bancos, mas está cheia no seu coração, da verdade da palavra de Deus, e caminha, em meio, obviamente, às nossas incongruências, aos nossos pecados, mas ela caminha na direção da maturidade, ou seja, ela não olha para uma coisa e fala assim, já que a gente não venceu, né, se não pode vencê-los, junte-se a eles, né, se eu não consigo me livrar desse pecado, então é o seguinte, a gente risca isso da lista de pecados e continua. E aí vai mais uma, né? Olha, tentei vencer essa história aqui, não deu certo. Faz o seguinte, vai ficar mais fácil, vai ficar mais tranquilo. Vamos riscar isso também na nossa lista de pecados. A gente não pode fazer isso. E o que falta para a gente é esse tipo de maturidade, esse tipo de crescimento que nós precisamos ter como igreja do Senhor Jesus, que acho que caminha de duas maneiras. Primeiro, o crescimento e o amadurecimento que se dá a partir daqui. Lembra que Paulo, em uma das suas epístolas, uma das suas cartas, ele vai dizer, olha, eu não pude falar para vocês, né, eu não pude dar para vocês o alimento sólido, eu tive que dar para vocês ali o que a gente chama de leitinho, o leite espiritual. A gente não conseguiu caminhar aqui, a gente teve que manter aqui no leitinho para a gente começar, só que veja, como numa criança, como num bebê, né, a gente caminha do leite até o alimento sólido. A gente não mantém, né, aquele adolescente de 15 anos, ou aquele grande adolescente de 29 anos, na nossa casa, bebendo um leitinho. A gente percebe que ele precisa amadurecer, e que ele vai chegar em um determinado momento, né, do leite, da papinha, para o alimento sólido. Esse é um processo natural da vida, que se alguma coisa fugir disso, a gente vai achar estranho. Então isso precisa partir em primeiro lugar daqui, de falar-se sobre os ensinos importantes, da compreensão do que é o evangelho, do que são as consequências do evangelho, do desafio, da pregação que desafia para a vida, da pregação que desafia para a mudança de vida. E ela se estende para a nossa casa, na nossa busca pessoal, que não está desassociada da nossa busca comunitária, que está conjunto com ela, onde na nossa casa a gente busca Deus em oração, onde na nossa casa a gente lê a palavra do Senhor, a gente é confrontado pela palavra do Senhor, a gente lê também outros livros que de alguma maneira também são espelhos da palavra do Senhor, ou são explicações da palavra do Senhor, que nos desafia na nossa busca pessoal de maturidade. A gente vê que falta muito, o que a gente quer é alguma coisa que a gente sai daqui no domingo simplesmente elevado. E é bom a gente sair daqui também elevado, mas a gente sai elevado e desafiado. A gente sai daqui abastecido, naquele sentido que eu tenho forças e coragem para enfrentar meu desafio na segunda, mas eu também fui confrontado a viver uma vida diferente por aquele que me acompanha, me chama para viver diferente, e me acompanha para viver diferente, e transforma o meu coração. E amadurecer é difícil, crescer é difícil. Certeza que se você, me lembro quando eu saí de casa, né, e fui casar com a minha esposa, a nova casa traz alguns desafios que a gente no início fica receoso, e depois a gente amadurece e vê como é bom.
Como é bom não deixar a toalha em cima da cama. Prejudicado é a gente no final da história, porque a cama fica mais molhada e a nossa toalha não fica tão seca. Como é bom a gente poder entrar no mercado de trabalho, e lembra talvez do seu primeiro emprego, a primeira vez que você entrou num trabalho, e claro que dá um friozinho na barriga, não dá? O que eu vou fazer? Que expectativas as pessoas vão ter de mim? Mas hoje a gente não se vê, pela idade aqui, com exceção dos que ainda não entraram no mercado de trabalho aqui, das criancinhas e dos adolescentes, não se vê assim, eu não quero mais isso não, quero voltar para minha casa e depender dos meus pais. Ninguém quer isso. E quando a gente amadurece espiritualmente, a gente sai da insegurança de quem é levado por todo o vento de doutrina, de quem não precisa de uma bênção que não está na plena rio, de que não está nas raízes, mas está num monte lá que só aqueles que acessam pode ter. Uma bênção que não está aqui, mas se a gente fizer algum tipo de, quase que um ritual espiritual secreto, que só existe numa outra igreja, uma semana, uma campanha, a gente vai conseguir alguma coisa, a gente sai desse ambiente, dessa insegurança espiritual. Olha só os benefícios de amadurecer, que amadurecer é bom. A gente tem mais intimidade com aquele que nos criou, a gente não precisa também ficar com aquela insegurança, será que Deus me aceita, será que Deus não me aceita, será que Deus me amou hoje, será que Deus não me amou hoje? A gente sabe que existe um Deus em quem não há sombra e variação de mudança, e quem me afirma isso é a palavra de Deus, e de que hoje nada vai me separar do amor dele. Uma coisa boa é acordar com essa certeza, e às vezes no início a gente se converte, a gente tem um fogo, mas a gente também tem uma insegurança. A gente ali obviamente entendeu o evangelho, mas fica, será que Deus me aceitou, será que Deus me amou? Ainda que a gente não diga isso, tem um pouco dessa inquietude no nosso coração, e a gente amadurece e tem a convicção de que Ele nos ama. A gente vê o dia a dia com mais clareza e mais leveza, na medida que a gente olha para a eternidade. Quanto mais olhar que a gente tem para a eternidade, melhor será o nosso dia a dia. Porque ainda que isso tudo aqui dê errado, do nosso ponto de vista, eu tenho uma garantia, uma certeza de que aquele que me chamou é fiel, e de que tudo que está prometido na palavra de Deus está reservado para mim lá na eternidade. A gente para de ser tão inseguro com a vida, a gente para de ser tão inseguro com os nossos projetos, os nossos propósitos, e se eu não alcançar tudo, gente, se eu não alcançar tudo, eu alcançarei tudo que eu realmente preciso, porque um dia estarei face a face com o Senhor. A gente vê mais segurança no futuro, a gente vê vitória no meio a tantas lutas, mesmo que a gente esteja lutando, e a gente vai crescer e perceber, e a gente olha para a gente, como é bom isso tudo, como é bom esse processo de maturidade. E esse texto que a gente leu, fala da nossa salvação, e eu vou linkar daqui a pouco com esse tema tão precioso. E esse texto fala da salvação, vai falando um pouco do processo, ele é muitas vezes chamado da cadeia de ouro da salvação. Não sei se você já viu aqueles programas, ou às vezes a gente vê isso no próprio YouTube, como é feito tal coisa, a gente não tem ideia de como é feito certas coisas tão simples do nosso dia a dia, e às vezes esses programas esclarecem como é feita a bala tal, como é feito um pneu, e a gente olha assim, o processo funciona assim, 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 assado, e esse aqui é um dos textos que vai falar um pouquinho de como essa salvação, ela se concretiza na história, e se concretiza na nossa vida. Falar primeiro que Deus nos conheceu por antecipação, ou de antemão os conheceu, dependendo da nossa versão. Começa com esse conhecimento de Deus, só que a palavra conhecer, leva para a gente algumas realidades, que não é tanto o que o texto vai dizer para a gente. Conhecer leva para a gente a ideia de um saber cognitivo, né? Eu conheço essa matéria, eu conheço o que vai cair na prova de inglês, na prova de geografia, eu conheço esse processo para se implementar numa empresa, daí essa ideia desse conhecimento cognitivo, ou no fato de conhecer uma pessoa, você ter ciência da existência dela. Eu conheço o Anderson conhece o Felipe, só que conhecimento na Bíblia não é apenas tomar ciência da existência. Quer ver alguns textos, e aí a gente vai falar do significado dela? Antes que eu te formasse no ventre, Jeremias 1,5, eu te conheci. Antes que nascesses, te consagrei e te designei como profeta às nações.
2 Timóteo 2,19, todavia o firme fundamento de Deus permanece, tem esse selo, o Senhor conhece os seus, e aparte da injustiça, todo aquele que profere o nome do Senhor. Peraí, conhecer, ou seja, não é simplesmente Deus sabe no meio da multidão alguns, e não conhece a outros, nesse sentido de tomar conhecimento. Qual é a pessoa no mundo que Deus não sabe o nome? Deus sabe o nome de todo mundo, mas conhecer é diferente. Conhecer é amar. Bavinck, que é um teólogo, diz que esse termo revela o fato que em seu propósito de acordo com a eleição, as pessoas não são alvo apenas do pré-conhecimento, mas do amor ativo. Eu conheci você no sentido de que de antemão eu te amei. De antemão eu te amei. E aí, porque eu te amei, eu te predestinei. Uma palavrinha também clássica aí quando a gente fala da nossa própria teologia reformada, que caracteriza tanto a igreja plena, a igreja presbiteriana e algumas outras. E predestinação não precisa ser um bicho de 7 cabeças. As outras, todas as perguntas que você tiver sobre esse assunto, depois você pergunta ao Roberto, mas aqui falando de maneira mais simples e mais objetiva. Predestinação é uma palavra que você não pode discordar dela. Você pode discordar do que a gente pensa sobre ela, mas predestinação está na Bíblia. Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, como também nos elegeu antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para si mesmo, segundo a boa determinação da sua vontade, para sermos filhos adotados por meio de Jesus Cristo. Ele me amou, então antes da fundação do mundo, ele me escolheu, como diz o texto aqui de Efésios, antes que o mundo existisse, antes que o tempo existisse, ele determinou que você seria dele e mais de ninguém. Ele determinou que você seria um filho dele e mais do que ninguém, mas essa determinação, essa predestinação, um dia ela se concretiza na história. Deus te amou e ele predestinou você, e um dia ele chamou você. Aos que predestinou, a eles também chamou. Um dia ele disse, em algum momento da história, ele disse: vem. E a gente ouviu esse chamado, e a gente ouviu essa voz aqui no coração da gente, e aquilo que não fazia sentido para a gente, de repente começou a fazer. Eu lembro de uma vez uma pessoa se converteu, e ela começou a falar assim: nossa, mas tem muita igreja evangélica aqui. Eu falei: olha, elas sempre estiveram, só que agora, como você se converteu, você começou a prestar atenção nesse cenário, coisa que ela nem percebia, nem via antes. E um dia isso aconteceu com a gente, e a gente ou já tinha ouvido a palavra de Deus, já tinha ouvido alguém pregar para a gente, mas a gente não tinha sido, nesse fato, essa chamada, que a gente chamada eficaz, a gente não tinha se convertido, não tinha ouvido essa voz. Gente, por que não falaram isso para mim antes? Aí vai dizer para a pessoa: não, já te falaram, só que os olhos não estavam abertos, né? Você não percebia o valor daquilo, porque foi o Espírito Santo, o Senhor, que abriu os seus olhos para que você percebesse esse amor grandioso por Deus. E um dia ele disse: vem, e você foi, por pura obra da graça. Como Paulo, perseguidor da igreja, ouvinte também, certamente, porque participou ali dos apedrejamentos e ouviu a pregação do evangelho, mas um dia Jesus diz para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ou como os discípulos que estavam ali na praia, assim: vem após mim e venham ser pescadores de homens. Um dia eles ouvem essa voz poderosa que estremece todas as coisas e vão. E é esse a quem chamou, ele também justificou. Que a ideia maravilhosa que a Bíblia fala quando vai falar da salvação: eu amei, eu elegi, eu chamo, e a quem eu chamo, eu justifico. A ideia de que nós não éramos perfeitos
e nós continuamos, mesmo após esse chamado, mesmo após a palavra do Senhor ter entrado no nosso coração, mesmo após a gente ter crido que Cristo é o único Senhor e Salvador da nossa vida, a gente não se torna uma pessoa justa. O termo é esse que a Bíblia fala, a gente se torna justificados. Ou seja, por causa do sacrifício de Jesus, nós somos vistos como justos. Eu olho, não há nenhuma condenação sobre a minha vida. Por quê? Se eu fiz tanta coisa ruim. Por quê? Se eu olho para a minha história, para o dia de hoje, eu olho para tudo que eu fiz muita coisa ruim, todas os meus atos eram para eu dizer, olha, para ficar afastado do Senhor para todo sempre. Por que que eu sou olhado como justo aqui agora, justificado? Porque o Senhor olha para mim e Ele vê os méritos de Jesus Cristo na minha vida. Jesus se põe na minha frente e eu fico aqui atrás. Deus olha para mim e eu sou visto como esse homem perdoado, cuja todas as condenações foram rasgadas, cujo coração foi limpo, purificado pelo sangue de Jesus Cristo. Eu fui perdoado, zerado, não porque eu compensei os meus erros, mas porque alguém pagou a minha dívida. E aí eu me tornei justificado. E aos que justificou, Ele também glorificou. E aqui está uma promessa. O dia em que nós estivermos no novo céu e na nova terra, vai ser o dia que a gente vai participar de maneira plena dessa palavrinha chamada glorificação. Coisa boa. A gente espera a glorificação na terra. E não é só a teologia da prosperidade que fala isso, né? A gente mesmo tem. A gente acha que nessa terra nós entraremos num estado de felicidade pleno. Eu sempre digo isso, gente. O cristão é o mais realista, em algum sentido, por isso mais pessimista, mas é o mais esperançoso. Porque eu tenho a absoluta convicção de que nesta vida aqui, nós nunca seremos plenamente felizes, como a gente imagina um dia ser. Muito que a gente ouve por aí são falsas promessas, no meio secular e no meio cristão. Olha, se você participar dessa nova ativação, dessa nova chave na sua vida, você vai alcançar essa felicidade plena. Olha, se você seguir esses passos aqui, você vai alcançar a felicidade plena. E a gente está naquele momento perseguindo alguma coisa que não vai existir. Isso não quer dizer que a gente não vai ter alegria, que não vai ter felicidade aqui, gente. Tem muita coisa boa, mas essa plenitude, por isso que a gente é o mais esperançoso, eu tenho certeza que eu e você participaremos quando estivermos juntos com o Senhor lá na glória. Absoluta certeza. Naquele dia não haverá mais dor. Naquele momento não haverá mais pecado, naquele momento não haverá mais anseio. Você sabe o que é viver uma vida sem anseio? Tem um momento que a gente fala assim, eu queria tanto que alguma coisa especial acontecesse, a gente anseia por uma coisa ali, não vai ter isso. E não é porque a vida vai ser monótono, é porque a gente vai estar o tempo inteiro satisfeito perante aquele que pode plenamente satisfazer o nosso coração. A esses todos, a quem Ele conheceu, predestinou, chamou, justificou, Ele também o glorificou. Um dia nós participaremos disso. Mas repara, que eu pulei uma parte que fala desse propósito de Deus quando Ele nos predestina, que está lá no início. Ele também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Esse processo todo, gente, esse processo todo se concretiza aqui na terra, nessa palavrinha chamada crescimento, maturidade, para que a gente seja conforme a imagem do seu Filho. E quando a gente olha para a nossa vida e a gente parece que acha que ela não tem muito propósito, a gente olha para um texto como esse e a gente é tomado por uma verdade que tudo que eu preciso fazer aqui, eu preciso espelhar Jesus Cristo, ser cópia dele, ou seja, o que ele fez de mim, o que ele moldou você a mim, é para que eu seja parecido com Jesus. E a gente olha para os exemplos lá do início. Como é que a gente pode falar de salvação e não falar de maturidade? São
processos diferentes, a gente chama até de santificação, mas elas andam absolutamente conjuntas. Ou seja, como é que eu posso me satisfazer em ser chamado evangélico e ao mesmo tempo ficar absolutamente tranquilo de traficar, de matar e de coisas parecidas? Mas a gente não precisa ter um exemplo tão esdrúxulo e tão parece distante da nossa realidade pessoal, não da nossa realidade do Rio, mas uma realidade pessoal. Que eu posso às vezes perceber em mim que não existe tanto essa gana, que não existe tanto esse objetivo, de que glória em glória, de que passo em passo, o que Deus quer fazer na minha vida, mais do que qualquer coisa, não é prosperar, não é me fazer até crescer profissionalmente, não que isso seja ruim, mas o que Ele quer de fato fazer, a grande obra é que eu seja parecido com Jesus. E a gente precisa acabar com certas refutações que nós fazemos em nosso próprio coração, quando a gente vê um tamanho dessa mensagem. Caramba, Deus me fez para ser parecido com Jesus. Quer ver alguma delas? A primeira, isso é para poucos. A nossa herança aqui, especialmente a nossa herança, em função dessa grande realidade brasileira, que ainda é também o catolicismo romano, é de que a gente tem uma separação entre o clero, entre os líderes religiosos e o restante da congregação. A gente ainda tem. A gente herda isso. De que maneira? Quando eu falo que a gente acha que isso é para poucos, a gente elenca algumas pessoas que podem cumprir essa função para nós, que nos representam de alguma maneira diante de Deus, para que eu possa dizer assim, caramba, é isso aí, essa galera aí cresceu, essa amadureceu. Sabe quem são? No meio evangélico são os pastores. Então a gente olha para os pastores, a gente olha para os missionários, a gente olha para aquelas histórias de desprendimento que as pessoas têm, de abnegação da sua vida, de busca de santidade, e a gente vê certas pessoas cumprindo, e a gente se vê satisfeito porque eles fizeram isso, que bom. Ainda bem que o pastor Roberto conseguiu ser santo assim, a igreja está plena. A gente embarca quase numa jornada de santidade, onde o capitão da igreja, que é o pastor, a liderança, aqueles que aparecem aqui, eles cumprem certas funções, e a gente entra naquele mesmo barco ali, dizendo assim, se eles estão fazendo, eu estou sendo visto aqui também, sendo que esse não é um desafio para poucos, não é o desafio para quem prega, não é o desafio para quem dirige o culto, não é desafio para quem trabalha na igreja. Não há um cristão no mundo que não tenha aqui como objetivo que Deus queira fazer você como imagem e semelhança dele. Outra objeção, talvez, que a gente não fale dessa maneira tão gritante, mas ela se parece um pouquinho dela. Eu tenho que ir para algum tipo de mosteiro. E um pouco da nossa realidade que a gente tem, às vezes, até do próprio retiro, que a gente vai, a gente se santifica, e depois a gente volta para a realidade. Que a gente tem, às vezes, sabe aonde? No próprio culto, numa reunião de oração, num pequeno grupo, onde a gente vai para alguns lugares, a gente se santifica para depois sujar os nossos pés no ambiente do nosso trabalho, sujar os nossos pés no ambiente da nossa escola, da nossa universidade, de onde a gente quer que vá. Então a gente acha que a gente precisa ter esses momentos onde a gente é santificado para depois sujar os nossos pés, e não é isso. A santificação, essa maturidade, esse crescimento espiritual, ele se dá no dia a dia da nossa vida. Isso não quer dizer que esses momentos sejam ruins, são excelentes, maravilhosos. Eles só não podem ser um escape nosso de uma realidade que pode ser só cumprida nesses lugares. Quando a gente está no retiro, a gente pode dar as mãos e cantar como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. Para aqueles que frequentavam o retiro ali há muitos anos atrás, aquele momento que a gente lembra do gravetinho na fogueira, gente, quem aqui já participou disso em algum momento? Né? Para quem não conhece essa história, pelo menos quando era adolescente, tinha aquele último momento do dia, que era o culto da fogueira, se acendia uma fogueira, a gente pegava um gravetinho, simbolizando o nosso pecado, a gente jogava ali, e tudo isso, gente, tudo isso é bom, eu não estou nem falando contra isso não, a favor. Já pensou? Aí o Roberto está ali assim, riscar culto da fogueira do próximo retiro. Já estava até pronto o negócio. Não, tudo isso é bom, mas a gente tem ideia que lá eu consigo, aqui não.
E não é verdade. Paulo, Pedro, tantos outros apóstolos não tiraram o pé da rua, o pé da vida, eles viveram o dia a dia, o chão da vida, o chão da fábrica, glorificando a Deus e santificando no dia a dia que eles estavam com o Senhor. Isso não é para poucos, é para todos. Você não tem que ir para um mosteiro, você tem que constantemente buscar o Senhor. E o terceiro, que talvez seja a nossa grande desistência, assim, Felipe, mas a verdade é que eu não consigo mudar. Eu não consigo amadurecer. Eu não consigo crescer. Eu quero dizer para você sobre essa objeção, que ela em parte está certa e ela em parte está errada. Primeiro, sim, você pode mudar. Sim, é possível amadurecer. Sim, é possível crescer com Deus. E todos nós temos os nossos calcanhares de Aquiles, porque esse amadurecimento não é apenas faz você um conhecedor maior da palavra de Deus. Sabe o que ele te faz? Além do conhecedor maior da palavra de Deus, ele te faz um marido diferente, um marido novo. Ele te faz uma esposa nova, ele te faz um pai novo, ele te faz um filho novo, ele te faz um servo novo, ou um empregado novo, ele te faz um patrão novo. Tanto é que quando Paulo, nas suas epístolas, ele escreve muito assim, é quase que você pode ver um padrão. É uma grande exposição doutrinária em um momento, depois uma grande aplicação. Talvez Romanos, que é o texto que a gente leu hoje, seja o grande exemplo disso. Romanos 1 até Romanos 12, ali, o 11, o finalzinho, o 12 é a transição. Você tem ali uma grande exposição do que é a salvação, do que é o pecado, do que é a salvação, do que é a graça de Deus. E depois de 12 em diante, como é que isso se concretiza na prática? Em Efésios a mesma coisa, você tem lá os textos falando da salvação, os textos falando da graça de Deus que nos alcançou, e depois, maridos, mulheres, empregados, patrões, tudo isso aqui, ou seja, aquilo ali, isso se concretiza. Maturidade não é um conceito que a gente tem daquela pessoa que anda a 1 metro acima do chão, mas no dia a dia é um marido como outro qualquer. Daquela pessoa que na igreja levanta as mãos, mas chegando em casa é uma esposa como outro qualquer, que não faz diferença, faz uma dicotomia muito grande entre o que é ser um cristão e ser um patrão. São coisas diferentes. A nossa teologia diz que sim, são esferas diferentes a maneira como a gente cultua aqui na igreja e o que a gente faz, mas todas são permeadas pelo Evangelho. Porque não há uma esfera da nossa vida que não seja permeada pelo Evangelho. Não pode dizer, Senhor, nessa parte cuido eu, nessa parte o Senhor não toca. Na maneira como eu lido com os meus irmãos da fé, eu creio no Senhor que me chamou a me amar. Agora, porque eu lido do meu irmão de sangue, aí, meu irmão, o bicho pega. É o mesmo Evangelho, para relações diferentes, mas é o mesmo Evangelho. E a boa notícia e as boas, ambas, o sim ou não, sim, você pode mudar, e a boa notícia é, não, você não pode mudar, o que você pode fazer é ser mudado, e essa também, gente, é a beleza do nosso querido Evangelho, que ele é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que nele crê. O Evangelho, ele é uma mensagem, mas ele é uma mensagem poderosa. Ele não é apenas a descrição de um fato, o que muita gente acredita ser de fato o que é o cristão, o que é o Evangelho. Ele crê nessa realidade cognitiva aqui, Cristo Jesus veio para morrer pelos meus pecados, quem crê nele é salvo. Isso é uma mensagem, beleza, mas eu acredito ou não acredito cognitivamente, mas a gente sabe que quando um dia a gente crê naquela realidade, a gente não crê numa realidade que simplesmente transformou a gente, como eu digo no IBGE, eu passei de ser ateu para cristão. Alguma coisa nova acontece dentro de mim. Mais uma vez, exemplo do apóstolo Paulo, que sai de perseguidor para ser perseguido. De tanta gente, talvez alguns de vocês que tenham se convertido, talvez não tenha sido uma mudança tão radical como essa, mas alguma coisa diferente aconteceu no coração da gente. Por quê? Porque o Roberto prega bem, porque essa é uma igreja saudável, tudo isso é bom, mas não foi por isso, foi porque o Evangelho é o poder de Deus. Alguma coisa acontece diferente em mim, ao ponto do Evangelho me chamar de nova criação, ou de nova criatura. De que a Bíblia nos chama, Paulo fala para a gente se revestir como eleitos. A roupa que a gente usa é diferente.
E Paulo, obviamente, está usando a analogia da roupa, não para falar desta roupa aqui, mas de falar da nossa alma, do nosso coração, dos nossos princípios, das nossas prioridades, do nosso caráter. A gente tem uma roupa diferente aqui dentro, e temos. Ao ponto de a palavra do Senhor dizer para a gente que existe uma consequência, ou seja, existe um fruto que existe daqueles que foram alcançados pelo Espírito de Deus. Qual é o fruto disso? É a paz, a alegria, a bondade, a benignidade, a mansidão, o domínio próprio. Tudo isso que Paulo fala também lá no livro de Gálatas e Efésios, esqueci agora. Gálatas, obrigado. Gálatas é consequência da ação de Deus em nós, é fruto. Eu comecei a me alimentar bem, o fruto disso é a minha saúde. Eu comecei a estudar mais, o fruto disso são as minhas notas mais altas, né? Eu comecei a me exercitar mais, o fruto disso é um bem-estar, etc, etc, etc. O Espírito Santo habitou em mim, eu fui salvo, o fruto disso é a alegria, o amor, a paz, a bondade, a benignidade, a mansidão, o domínio próprio. Isso tudo acontece dentro de mim. E por quê? Porque é o Senhor que muda a gente e nos faz amadurecer conforme a imagem de Jesus. Agora, só o cuidado com essa frase. A imagem de Jesus, ou como a gente usa, né? O que Jesus faria no meu lugar? Eu sempre digo isso, que é uma frase perigosa, porque ela pode apontar para o nosso subjetivismo, e não para a palavra do Senhor, e não para a imagem verdadeira de quem Ele é, que está revelada na sua palavra. O que eu digo que aponta para o subjetivismo? Já viu a gente falar assim, Jesus nunca faria isso. E é uma coisa que você fala assim, não, Ele faria sim. Ou a pessoa dizia assim, Jesus faria isso, e você fala assim, faria não. Mas eu não sou parâmetro para dizer para você, eu não sou parâmetro para dizer para você o que Jesus faria, ou o que Ele faria. Aliás, nenhum de nós, senão a gente vai construir uma imagem de Jesus conforme a nossa imagem e semelhança. Segunda-feira passada a gente teve aula dos novos convertidos, né? A gente tem aula para a classe de batismo lá. Aí eu fiz essa pergunta, né? Se a gente pudesse perguntar aí, fora da imagem que você sabe quem Jesus é, se você perguntasse aí para alguém quem Jesus é, o que as pessoas diriam que Ele é? Né? E aí a gente vê como Jesus é uma grande folha em branco, onde as pessoas projetam nele aquilo que a gente acha que Ele é. E para muita gente, e talvez esse seja o senso comum fora das igrejas, Jesus é um grande hippie pacifista. O que Ele quer é todo mundo se ame, todo mundo dê as mãos, e fique tranquilo e de boa. Não é essa a figura que as pessoas têm de Jesus? Por isso que quando a gente fala qualquer coisa de confronto, olha, Jesus não concorda com isso não. O meu Jesus nunca faria isso, porque Jesus é assim, dá as mãos, está tudo certo, para todas as coisas. Até alguém dizer assim, então está certo matar? Não, para isso ele não concorda. Por que não? Como é que você sabe disso? Quando eu olho para mim é porque eu não concordo, mas eu sei que ele não é a favor dessa matança, porque eu olho para o Sermão do Monte. Eu sei que ele não é a favor do adultério, não é porque eu acho que ele não é a favor do adultério, é porque eu olho para o Sermão do Monte de novo. Não é a única coisa, né? Mas eu olho para a palavra de Deus. Eu sei que ele disse que existe o inferno, não é porque eu acho isso, porque é uma construção pessoal do Felipe, mas é porque ele fala muito sobre, inclusive sobre este assunto duro, difícil. Por isso que essa imagem, ela não é minha. O que eu acho que Jesus faria no meu lugar, apesar da pergunta ser boa, mas eu olhar para a palavra de Deus e me desfazer das minhas imagens de Jesus, e através da palavra do Senhor, eu ser confrontado pelo seu caráter e pela sua ação. E aí sim, na palavra de Deus, eu dizer, eu quero ser parecido com isso. Eu quero ser parecido com esse Jesus, que ama e que confronta. Eu quero ser parecido com esse Jesus, que me chamou a ser desprendido, sim, ser desprendido do amor ao dinheiro, que não é fácil. A gente acha que é, até a gente ser confrontado de alguma maneira por essa realidade. Eu quero ser confrontado por um Jesus que me chama para perdoar 70 vezes 7. Na minha conta, eu acho que deve ter, eu acho que eu tenho que perdoar 5 vezes, não, acho que nem 5, né? Umas 3 no máximo. 3 é um número bom, né, gente?
3 vezes eu perdoo. Na quarta não dá mais. Esse é o Jesus que eu criei. Esse é o Jesus que eu acho, mas ele não me chamou para isso. Ele falou 70 vezes 7, e você sabe que isso, na verdade, é uma figura de linguagem para falar sempre. Contínuo perdão, e não é em relação a uma figura imaginária, mas aquele que lhe ofendeu. 70 vezes 7. E eu preciso desse cara, e eu preciso da sua ação. Para que as duas coisas andam em conjuntas, mas elas são diferentes. Porque às vezes a gente tem essa realidade que a gente quer esse Jesus, se a gente ficar parado, mas a gente for santo, maravilha. Só que Jesus foi às ruas. Jesus cuidou dos endemoniados. Jesus entrava nas aldeias para pregar o evangelho. Jesus entrava nos lugares e curava. Jesus conversava com as pessoas. E é tanta coisa que Jesus não apenas mas que ele faz também, que eu também preciso imitá-lo. Por isso que maturidade não é apenas um estado estático de transformação de um caráter que fica de mim para mim mesmo, ou no máximo de mim para minha comunidade, de mim para minha família, mas ele se estende de mim para minha cidade, onde eu às vezes preciso sair da minha zona de conforto, entender que existe um lugar aí, lá fora, que eu preciso me envolver com essa realidade difícil, mas é neste lugar que eu fui chamado para ser cristão. A gente olha e fala assim, rapaz, essa cidade é muito difícil, e é nessa dificuldade que a gente foi ser chamado para ser cristão. A gente vive um tempo muito difícil hoje, mas é neste tempo difícil hoje, é nessa realidade que eu e você somos chamados a imitar a ação de Jesus. Não é num passado, não é num futuro, mas é nesse tempo que se chama hoje. E isso é, gente, crescimento. Isso é, gente, maturidade. Quem ele era, eu quero ser. O que ele fez, eu quero continuar fazendo. E lembre-se, assim a gente termina. O Senhor desafia você hoje a esse processo duro e maravilhoso chamado crescimento. Para isso, gente, talvez trazendo uns desafios ou umas realidades práticas, não deixe de congregar. A maturidade acontece nesse contexto comunitário. Isso significa que vocês são chamados, nós somos chamados a exortarmos uns aos outros nos nossos pecados e nos nossos erros. E é difícil exortar, aí eu não sei você, e às vezes é mais difícil ainda ser exortado. Tem gente que talvez seja mais fácil uma coisa do que outra, mas acho que ambos é difícil. A gente não vive num contexto tão individualista. Quem outro pensa? Quem você é? Quem você pensa que é para falar comigo? Nós somos uma igreja. E a igreja, ela cresce exortando-se mutuamente, onde eu falo às vezes e outras vezes eu escuto. A gente cresce no movimento comunitário. Não saia daqui, porque aqui foi o lugar que Deus chamou para você amadurecer. Mas não esqueça da sua leitura pessoal na sua casa. Se não é ela que te muda, é o Senhor que te muda. Quando a gente ora, quando a gente lê a palavra, a gente se expõe de maneira mais clara, mais objetiva a esse Senhor que fala com a gente. Por isso é um processo ativo essa busca do crescimento. Se expõe isso no culto, se expõe isso na sua casa também. Leia bons livros também que refletem o que a palavra de Deus diz, porque isso vai fazer você crescer. E aprenda também nas suas tribulações. O texto de Tiago, ele é lindo para eu falar para você, e ele é ruim quando é para mim. Irmãos, tende motivo de toda alegria passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, ela produz perseverança. Essa perseverança deve ter ação íntegro, para que não sejais nada deficientes. O que Tiago, irmão de Jesus, está dizendo? Que a nossa aprovação, ela de fato nos faz crescer com Deus. Eu digo isso que é fácil falar, porque eu não gostaria de receber essa bênção. Dessa eu quero distância. Mas se você estiver falando, eu posso falar isso para você, mas a grande verdade é que nós crescemos muito nas nossas provações. Nós amadurecemos muito quando a gente passa por crise no casamento, quando a gente tem uma notícia ruim dentro da nossa casa,
quando a gente tem um baque financeiro, quando um irmão, uma irmã nos trai, quando alguém que a gente ama nos decepciona. E não é fácil nada disso, gente. Mas o Senhor caminha com a gente. E o Senhor nos faz, através de todas essas realidades, a gente amadurecer. E aí sim, não fuja desse processo. Busque mais ao Senhor, que te desafia a crescer, a parar com leite e entender o propósito pelo qual você foi chamado e buscar isso com Ele. Amadurecer significa que, ainda que seja maravilhoso, sair de cada momento com enlevo no coração, cada momento de culto, eu preciso também sair daqui desafiado a uma vida que talvez hoje eu não esteja vivendo, mas é uma vida pela qual o Senhor quer me transformar, a fazer coisas que hoje eu não quero fazer. Eu queria ser só confortado por uma palavra, mas agora o Senhor está me chamando para fazer uma coisa que vai mexer comigo, que vai me desafiar a mais, servir mais, a doar mais, a ser mais generoso, a falar com uma pessoa que eu não queria falar, mas ainda assim, isso não é o leite, isso é um alimento sólido, e eu preciso parar de buscar apenas essas coisas e entender o meu propósito maior, e a ver, em último lugar, que a pessoa mais bonita que você pode se tornar é a pessoa de Jesus. Que propósito lindo, gente. Saber que eu e você, nas nossas diferenças, nas nossas particularidades, nos nossos desafios, a gente pode se tornar essa pessoa mais bonita que já existiu, não na sua beleza física, mas no seu caráter, que é o Filho de Deus. E que esse processo de vida, ele se espalhe, ele irradie para cada esfera da sua vida, como marido, como mulher, como pai, como filho, enfim, como empregado, como cidadão brasileiro, como vizinho, qualquer, irradie, e as pessoas olhem para você, e ainda de maneira imperfeita, elas vejam o relance do Filho de Deus, que quer te fazer crescer e amadurecer, para se tornar a imagem dele. Ele te chamou para isso. Vamos orar, gente? Senhor amado, Senhor querido, eu quero bendizer o teu nome, Senhor, nessa manhã. Bendizer, ó Deus, porque o Senhor um dia nos amou, que o Senhor nos elegeu. Bendizer, Senhor, porque o Senhor um dia nos chamou para perto, o Senhor nos justificou, o Senhor nos glorificou, e fez tudo isso, Senhor, para que a gente fosse reconectado contigo, e se tornasse, e num processo belo, Senhor, e às vezes doloroso, a imagem do teu Filho Jesus. Senhor, tira de nós, às vezes, aquelas realidades de que isso não é para a gente, de que isso é para algumas figuras, de que isso é para algumas pessoas, de que isso é para algumas pessoas mais espirituais, de que isso é para algumas pessoas que têm uma conexão maior contigo, Senhor, pessoas que já estudaram mais, ó Deus, e coloca na gente esse senso real de que o Senhor chamou cada um dos teus filhos, cada um a se parecer com o seu Filho Jesus, Pai. Obrigado que o Senhor nos chama, Deus, para esse crescimento, Pai, espiritual. O Senhor não nos chama para estagnação, o Senhor nos chama apenas para frequentar, Deus, mas para sermos transformados. O Senhor nos chama, Senhor, apenas, ó Deus, para participar, ó Deus, mas de termos a nossa vida santificada em todas as nossas esferas, ó Deus, e peço, Deus, que em nome de Jesus, aquilo que está um pouco escondido, aquilo que está empoeirado, aquilo que a gente está deixando de lado, de maneira a achar que, Deus, que aquilo não lhe pertence, Senhor, a gente possa trazer isso para a luz, e diante do Senhor, Pai, em arrependimento, em fé, em quebrantamento, a gente colocar isso, Senhor, e pedir, ó Deus, que o Senhor, porque a gente não muda, o Senhor é que nos muda, o Senhor mude todas essas realidades, até mesmo as mais obscuras, para que a gente seja parecido com teu Filho Jesus, ó Pai. Ó Deus, que assim o Senhor nos faça crescer e amadurecer, Pai, e que a gente, essa confiança, Deus, não esteja em nós, mas no Senhor, Pai, que é autor e consumador da nossa fé, que começou a boa obra e que há de completá-la, aquele que nos chamou, que nos perdoou e que também nos santifica, Deus, aquele que nos chamou de onde a gente estava, Senhor, e que também transforma o nosso coração, ó Deus, que seja assim, ó Deus, para a glória do teu nome, e em nome de Jesus que eu oro, amém, Senhor.